Jornal da Cultura, apoio Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Sábado, 4 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. O Ministério da Saúde confirma a segunda morte por intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Casos suspeitos chegam a 195 em todo o país e o governo anuncia a compra de 2.500 antídotos para o tratamento da intoxicação. Após a posse do ministro Edson Fachin na presidência do Supremo Tribunal Federal, grupo de juristas sugere medidas para fortalecer a imagem do STF, como a adoção de um código de conduta e a redução de decisões individuais dos magistrados. Moeda norte-americana cai mais de 15% este ano frente ao real. A desvalorização do dólar é vista como parte de uma estratégia do governo de Donald Trump para reduzir a dívida do país e atrair mais investimentos. 40 capitais mais populosas do mundo, inclusive São Paulo e Brasília, registram 25% a mais de dias quentes do que 30 anos atrás. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que reféns sob o poder do grupo extremista Hamas devem ser libertados nos próximos dias. Pela Europa, milhares protestam após forças israelenses interceptarem flotilha de ajuda humanitária que ia em direção à faixa de Gaza. Olá, boa noite. Estão comigo hoje o advogado e fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fábio Feldman, e o jornalista Maurício Savarese, correspondente da Associated Press. Sejam muito bem-vindos, um prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite. O estado de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação de metanol em bebida alcoólica. Já são 195 casos suspeitos em 14 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Saúde anunciou hoje a compra de mais um lote de antídoto para o tratamento de pacientes intoxicados. Os antídotos comprados pelo governo brasileiro estarão disponíveis no SUS até o fim da próxima semana. Foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico que vão se somar às 4.300 unidades já entregues ao Sistema Único de Saúde e 2.500 frascos de Fomepizol de uma empresa japonesa adquiridos com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico, que já está garantindo o tratamento dessas pessoas, teremos também aqui no Brasil, ao longo da próxima semana, chega ao Brasil o Fomepizol, 2.500 tratamentos já adquiridos pelo Ministério da Saúde junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, já são 195 casos de intoxicação por metanol, 14 confirmados e 181 em investigação. Dos notificados, 162 em São Paulo, sendo 14 confirmados e 148 suspeitas. Em Pernambuco, 11 estão em investigação, 5 em Mato Grosso do Sul, 3 no Paraná, 2 na Bahia, Goiás e no Rio Grande do Sul e um caso no Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Piauí, Rio de Janeiro e também na Paraíba. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas disse neste sábado que os principais centros de saúde do estado estão sendo preparados para atender a população. Ele voltou a reiterar que faltam evidências para relacionar os casos de intoxicação com crime organizado. Tem que buscar as evidências, né? Quando a gente está operando, fechando destilarias clandestinas e fazendo as prisões, o que a gente tem visto? Que as pessoas que têm sido presas, que têm trabalhado na falsificação, não têm relação, e aí eu estou falando de evidência, a gente não tem visto a relação com faccionados, não são pessoas que estão na nossa base de dados de faccionados e são pessoas que são presas em pontos diferentes que não têm relação uma com a outra. Então a gente tem, na verdade, esse caso sendo... a gente está vendo gente operando de forma descentralizada ao que parece. Obviamente, não vamos descartar nenhuma hipótese, mas não parece ter a relação até o momento. Bares e restaurantes já sentem os reflexos. Segundo a consultoria Varejo 360, que acompanha as tendências de consumidores nos pontos de venda em São Paulo, a queda no movimento está em torno de 30% desde o surgimento dos primeiros casos de intoxicação por metanol. As vendas de vodka, segundo a consultoria, caíram 45% no estado. E os casos também repercutiram na imprensa internacional.
O canal ABC News dos Estados Unidos afirmou que brasileiros têm evitado consumir drinks. O canal France 24 destacou que as caipirinhas estão canceladas e que os brasileiros estão apreensivos após onda de contaminação. O jornal britânico The Independent afirmou que há um pânico no Brasil por causa dos casos de intoxicação. A agência de notícias Associated Press diz que alguns estabelecimentos suspenderam temporariamente a venda de bebidas destiladas. No início da noite, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais contestou os dados do Ministério da Saúde. Segundo o secretário Fábio Baccheretti, Minas Gerais não tem até agora, até hoje, nenhum caso de intoxicação por metanol. Savarese, a gente teve no final de agosto a Operação Carbono Oculto, que foi a maior realizada contra o PCC, e nessa operação foi apreendido metanol importado pelo crime organizado para adulterar combustíveis. Esse timing, é muito recente, agosto, já estamos aqui no começo de outubro, me leva à pergunta: esse metanol não pode ter sido redirecionado para distribuidoras clandestinas de bebida? Há duas hipóteses, A adição deliberada desse metanol e também um erro de fermentação. Você não acha esse timing difícil da gente não pensar nele, embora o governador tenha descartado essa relação com o PCC? É exatamente isso. É muito próximo para que a gente descarte até o poder de distribuição também desse crime organizado para chegar a tantos estados de forma tão rápida. É muito difícil encontrar uma outra distribuidora com toda essa eficiência, Assim como o governador diz que isso não pode ser descartado e que ele não vê, nesse momento, sinais de que existe essa conexão, daria até para dizer de uma forma até um certo sofisma, não dá para descartar outra coisa também, Acho que a gente está num estágio muito inicial e a medida mais efetiva tomada até agora foi tomada pelos consumidores, que estão evitando tomar esses destilados e que estão agora, enfim, espera de soluções mais claras das autoridades, O governo federal teve aí as suas medidas de distribuição de medicamentos, que, enfim, isso aí, obviamente, é para lidar com as consequências. Alguns desses estabelecimentos parecem estar sendo fechados, ou pelo menos no processo de fechamento, mas até agora o que a gente tem é um profundo vácuo de informações. A gente sabe até onde chegou, mas a gente não tem as causas, a gente não sabe como isso foi distribuído. Acho que a próxima semana vai ser muito importante para a gente ter uma clareza sobre realmente quão grave essa crise é. Ela pode crescer. E só para comentar rapidamente, quando a gente fala de repercussão internacional, muitos desses despachos são os despachos da mesma agência de notícias. Nossos repórteres foram ontem fazer essa matéria e aí os outros republicaram, mas obviamente isso dá uma atenção global para o problema de São Paulo, que, enfim, pode alcançar o resto do mundo e o resto do país vai de sobra aparecer com um problema de turismo, talvez, no futuro, se você vai tomar uma caipirinha no Rio de Janeiro ou tomar uma caipirinha na Amazônia, será que você corre o risco de ser infectado, Essa repercussão pode ser muito danosa para o país também. Ainda mais a caipirinha, que fala caipirinha é sinônimo de Brasil, Com certeza. Feldman, queria trazer essa questão política, A investigação da PF e da Polícia Civil de São Paulo, elas correm paralelamente. Há uma rivalidade no controle da narrativa, Algo que já foi visto recentemente no assassinato do delegado e também nessa questão das operações. Eles não deviam estar trabalhando juntos, governo federal e governo estadual? Não, de fato, politizar essa questão, inclusive às vésperas da eleição, é muito ruim para a sociedade e para o interesse público. O que me chamou a atenção foi a questão do governo de Minas Gerais desdizer o Ministério da Saúde. Até porque nós vemos que o governador Zema está em conflito aberto e quase como se colocando como pré-candidato. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço, primeiro, criticar a politização e fazer um esforço de articulação das instâncias governamentais. Aliás, a PEC da segurança, que surge contra o crime organizado, a premissa básica dela é articular todos os órgãos de segurança numa agenda comum. Israel deportou o primeiro ativista brasileiro que integrava a flotilha interceptada a caminho de Gaza. O premier israelense Benjamin Netanyahu disse que espera anunciar a libertação de todos os reféns nos próximos dias. Clarões ainda foram vistos no céu da faixa de Gaza na noite deste sábado, na expectativa do cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas. Estamos à beira de uma conquista muito significativa, declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele disse ainda que espera anunciar o retorno de todos os reféns, vivos e mortos, que estão no cativeiro em Gaza.
O premier revelou que já enviou uma delegação ao Egito para as negociações indiretas de cessar-fogo com Hamas e comemorou a ação diplomática coordenada com os Estados Unidos, que teria isolado o grupo extremista. Em sua rede social, Donald Trump colocou mais pressão. Frisou que Israel interrompeu temporariamente os bombardeios, reforçou que o Hamas precisa agir rapidamente ou então tudo estará perdido e ameaçou: não tolerarei atrasos. Netanyahu também está sendo pressionado. Milhares de pessoas foram para as ruas da capital Tel Aviv para pedir o cessar-fogo e a assinatura do acordo para o fim da guerra. Os protestos, com gritos e cartazes de apoio aos palestinos, se espalharam pelas principais cidades europeias: Lisboa, Roma, Barcelona. Em Londres também houve manifestação, apesar do pedido do governo e da polícia para que adiassem por causa do ataque terrorista a uma sinagoga de Manchester na última quinta-feira. 500 pessoas foram presas por apoiar o grupo Ação Palestina, banido no Reino Unido pela lei antiterrorismo. Israel deportou o primeiro brasileiro detido durante a interceptação da flotilha que levava ajuda humanitária para Gaza. Nicolas Calabrese está entre os 137 ativistas que chegaram hoje à Turquia. Já a assessoria da deputada federal Luziane Lins, do PT do Ceará, informou que ela se recusou a assinar o documento de deportação rápida por considerar os termos abusivos. O Feldman, dá para a gente saber quais são as reais chances desse plano sair do papel do jeitinho que ele foi desenhado, né? Garantindo que Israel não vai anexar Gaza, expulsar todos os palestinos ali do local e que Benjamin Netanyahu e o Hamas vão respeitar os termos do acordo? Olha, eu acho que nós chegamos num ponto em que todos querem um acordo, porque a situação atual é muito penosa em Israel, até pelos custos da guerra. Dos palestinos não há o que se falar. E acho que o presidente Trump está colocando todo o seu prestígio nisso. Aliás, o que me chama a atenção é que o Trump governa por tweet, né? Quer dizer, nem é mais Twitter, né? É Truth Social agora, né? É a rede dele. É inacreditável, não tem porta-voz, não tem nada, ele ameaça, volta atrás. Agora, eu acho que a médio prazo há uma dificuldade no acordo, porque, quer dizer, o Hamas não aceita a existência de Israel de jeito nenhum. E o governo Netanyahu também não quer aceitar um Estado palestino. Então, acho que para cessar a guerra agora, eu acredito muito que nós vamos conseguir. Mas, a partir daí, eu acho que tem um desafio muito grande, porque a minha opinião é que a única solução são 2 estados e o Hamas não quer e este governo de Israel não quer. Savarese, qual a importância que você acha, o peso da pressão internacional que a gente teve, principalmente, né, durante a Assembleia Geral da ONU, para que isso, para que chegássemos a esse ponto de um acordo que não é perfeito, mas, como o Feldman disse, né, do jeito que as coisas estão, um acordo seria melhor do que continuar do jeito que está. Né? Já chegou-se num limite ao ponto do presidente Trump forçar o primeiro-ministro Netanyahu a ligar para o representante do Catar para pedir desculpas pelo bombardeio. Então, quando se chega nesse nível, a FIFA chegou a considerar por um tempo excluir Israel de competições, o que seria uma coisa histórica também, né? Acho que tem, obviamente, pressão externa e tem pressão interna dentro de Israel também contra o governo Netanyahu. E existe uma outra questão, além do cessar-fogo, né, desse conflito, que é basicamente como é que o governo Netanyahu sobrevive ao fim da guerra. Então, acho que isso tudo tem que entrar na lógica de discussão sobre o fim desse conflito, porque, no fim das contas, esses mesmos personagens já demonstraram uma falta de credibilidade muito alta no passado. A palavra deles não valeu em vários outros momentos. E eu acho que se a gente chegar a um cessar-fogo breve, pode ser que ele, enfim, não sobreviva a uma moção de desconfiança ao governo Netanyahu que reinicie esse conflito, né? Acho que a gente tem que observar esses movimentos com muito cuidado, saber que a pressão é dentro de Israel e fora dele, que o governo vai reagir de acordo com o que tem para sobreviver também, né? Uhum. No próximo bloco, o dólar perde valor no mundo e desvaloriza frente ao real, né? Essa desvalorização já chega a 15% em 2025. E mais, grupo de juristas encaminha sugestões ao Supremo Tribunal Federal para melhorar a atuação da Corte. A gente volta já.
Você vai ver no Agrocultura. É época de safra e a maior fazenda de jabuticabas do Brasil, em Goiás, se transforma em um centro de lazer dedicado a essa fruta genuinamente brasileira. Além da produção in natura, a fazenda oferece derivados que vão de doces e geleias até licores e vinhos. Tudo de jabuticaba, é claro. Frutos doces, bebida suave e diferenciada. No alto da Serra do Caparaó, próximo ao Pico da Bandeira, é produzido um dos cafés mais valorizados do Brasil, graças ao terroir único da região. Não perca, é no Agrocultura. Chega de carreira solo. Agora é Michel e Joel, Bradesco e Agro. Isso é que é dupla raiz. Olha, cantar não é muita do Joel, não. Era boi! Mas para indicar o melhor para sua produção rural, ele é o cara. Para planejar a sua próxima safra, conta comigo. O Agro conta com o Bradesco de ponta a ponta. Mais uma palhinha? Melhor não, compadre. Bradesco e Agro. Isso aqui é dupla raiz. Segunda, no Roda Viva. Russian occupation means enforced disappearances, torture, rape, denial of your identity. A advogada ucraniana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Oleksandra Matviichuk. The future of Ukraine will be decided not in Moscow, not in Washington, not in another foreign state, but in Kiev. Segunda, 10 da noite. Roda Viva. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O cinema faz a grande festa em São Paulo. 49ª Mostra Internacional de Cinema, de 16 a 30 de outubro. Participe! Um mundo de filmes para você. Consulte a programação e classificação indicativa dos filmes em mostra.org. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o processo contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por calúnia. A denúncia se refere a um vídeo publicado pelo parlamentar que atribuía ao ministro Gilmar Mendes a prática de corrupção passiva. A defesa do senador apresentou o recurso, mas na votação em plenário virtual, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não há elementos suficientes para reverter a decisão do colegiado, que já havia aceitado a denúncia. O Supremo Tribunal Federal promove nesta segunda-feira uma audiência pública sobre a chamada pejotização. O termo se refere à prática de empresas que contratam trabalhadores como pessoa jurídica para reduzir custos. Mas essa é só uma das pautas que devem ser discutidas pela Suprema Corte sob o comando do ministro Edson Fachin. O novo presidente do STF recebeu um documento elaborado por juristas que sugere medidas para aperfeiçoar a atuação dos magistrados. Elaborado por mais de 20 juristas reunidos pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, a publicação reúne sugestões para o aperfeiçoamento da atuação do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de um longo processo de desgaste por problemas estruturais do tribunal e que sempre geram problemas para os seus agentes. Então, pelas suas próprias competências, o tribunal tende a ter uma superexposição. É uma medida para reforçar
reputação do tribunal junto a todas essas audiências, em especial junto à opinião pública. Entre as sugestões estão o aperfeiçoamento do processo decisório com a redução das decisões monocráticas. Isso é uma garantia que a gente tem, não só de que não vai haver excesso de uma pessoa só, de poder de uma pessoa dentro do tribunal, mas também é uma garantia de imparcialidade, porque quando uma pessoa só tem poder, é muito mais fácil que você pegue alguém que está muito mais para o lado do que para o outro. Né? E isso passa uma mensagem muito ruim para a sociedade. Um ministro sozinho, muito associado a um lado do debate político, de repente decidindo um tema de alta magnitude, com amplas consequências. Então, tudo isso é aprimorado se a gente reduz o espaço para decisões monocráticas. A melhoria do sistema de precedentes e da relação do STF com as demais instâncias do sistema de justiça. É fundamental que tribunais de cúpula, como o Supremo Tribunal Federal, quando eles tomem uma decisão, eles tenham o cuidado de formular essa decisão de uma maneira muito clara, explicando quais são os fundamentos que levaram a essa decisão e quais são as regras que derivam desta decisão. Para quê? Para que, em casos semelhantes, sobre o assunto parecido com aquele, os demais 18 mil juízes no Brasil, os 81 tribunais do Brasil, tenham um guia muito claro de qual é a forma pela qual o Supremo está interpretando aquela questão. E o fortalecimento da imagem pública e da reputação da Suprema Corte. Você espera do juiz que se comporte de um jeito que não dê nenhuma razão, ou dê o mínimo de razão possível para as pessoas de fora olharem para qualquer coisa que não seja os argumentos das decisões, que não seja o que eles estão discutindo nas decisões. Então, o juiz tem uma responsabilidade de não incentivar as pessoas a pensarem, peraí, de que lado essa pessoa está, com quem ela se encontrou, tem coisa estranha aí, por que agora, por que depois dessa reunião, e essa palestra que ele deu em tal lugar, isso que ele ou ela falou nessa entrevista. Então tem coisas que parecem muito pequenas, né? Mas elas no fundo servem para a gente promover ou minar a percepção que a gente tem da imparcialidade dos ministros. Um material com mais de 50 páginas foi entregue essa semana ao novo presidente do STF, ministro Edson Fachin, que já sabia da iniciativa desde agosto. O material deve ser encaminhado aos demais integrantes da corte. Num país onde há tantas violações, há tantas quebras da legalidade, há tantos desafios à democracia, é fundamental que nós tenhamos uma instituição muito fortalecida. Tá? Agora, na medida em que essa instituição apresenta também suas vulnerabilidades, ela fica, em alguma medida, mais fragilizada face àqueles que demonstraram uma enorme inimizade com o sistema democrático, uma enorme deslealdade com a Constituição. Ô Savarese, as críticas às decisões monocráticas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal não são de hoje. Como é que esse documento feito por juristas, ele reforça ou ele altera essa narrativa que já existe sobre o STF? Acho que o famoso precisa combinar com os ministros, né? Tudo que eles estão propondo e imaginam que pode fazer uma diferença, né? A gente fala de decisões monocráticas há muito tempo, mas a verdade é que o próprio colegiado também reverte algumas das suas decisões de maneira muito controversa nos últimos anos. Por exemplo, a prisão depois de primeira instância e depois apenas após o último apelo. Isso tudo foi revisado pelo Supremo num prazo de 6, 7 anos, né? E isso é porque os ministros, obviamente, se ligam nos ventos da política, como muitos outros tribunais, talvez o nosso seja muito ligado, muito associado ao que acontece na política brasileira. Ele age de forma politicamente, eu não estou dizendo que ele exclui a legalidade das suas decisões, mas ele presta muita atenção nisso, né? Então, eu imagino que um documento como esse, caindo na mão de alguns ministros, pode parecer muito interessante, mas se você for ver a média dos 11, talvez isso não seja verdade. Tem um livro muito bom sobre isso, do jornalista Felipe Recondo, chama Os 11, né? Cada um é como se fosse um Supremo, né? Então, esses documentos, quando chegam, acho que eles se fracionam em 500 mil, né? Não em 11, né? E cada um pega o pedacinho que acha mais interessante e bota para discutir, porque depois de 2 ou 3 anos isso pode ser, mais uma vez, revertido, né? Feldman, em tempos de forte polarização política, né, que nós temos, quais são os riscos e os benefícios de propor um código de ética para os ministros do Supremo? Algumas dessas questões o Supremo já tem discutido, inclusive diminuir a autonomia das decisões monocráticas. Quer dizer, então, acho que essa é uma discussão que já está no Supremo há algum tempo.
Agora, tem questões que eu acho que são fundamentais. Eu acho que, eu sou advogado das antigas, né? Eu acho que os juízes deveriam se conter em dar entrevistas sobre caso que eles vão julgar mais tarde. Aliás, o Estatuto da Magistratura, que é 79, não permite que o juiz se manifeste fora dos autos. Então, eu acho que ministro, e aliás, os perfis dos ministros são diferentes, porque a Rosa Weber e agora o Fachin, eles têm se pautado por um perfil muito discreto. E eu acho que isso é muito importante, concorda? Quer dizer, recuar um pouco no bom sentido para resgatar um pouco a credibilidade suprema. Eu vi um dos entrevistados, que é um jurista muito respeitado, quando ele diz, de acordo com as posições do juiz em relação ao seu lado político. Isso não cabe no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, até acho que ele foi muito importante em garantir a democracia, o Alexandre e os demais, mas o Supremo Tribunal Federal não pode entrar em nenhum dos campos de debate político. Ele tem que manter um afastamento, que eu chamaria um afastamento sanitário. Então, acho que o peso do que está sendo feito aí é um grupo de juristas respeitado meio dizer, ó, turma, está na hora de vocês... E só para complementar, se eu posso rapidinho, tem muito juiz hoje em dia que tem grupo de WhatsApp com jornalista, porque está discutindo também as decisões que já tomou, né? Então, assim, esse tempo digital também facilita muito esse acesso e essa troca, que obviamente não tem lugar, né? A principal moeda da economia mundial e reserva monetária dos bancos centrais está perdendo valor no Brasil e no mundo. Frente ao real, a desvalorização do dólar foi superior a 15% só neste ano. Sinônimo de estabilidade há décadas, o dólar vive um momento de fraqueza no Brasil e no mundo. A moeda norte-americana perdeu força em 24 das 27 economias, segundo um levantamento da consultoria Elo Zaita. Na zona do euro, por exemplo, a desvalorização foi superior a 11%. Frente ao real, a queda neste ano chega a 15,39%. A desvalorização tem uma explicação: o tarifaço de Donald Trump. A medida visa atrair mais investidores para os Estados Unidos, uma estratégia, segundo este economista, adotada por outros presidentes. Eles estão rodando déficits em transação corrente muito forte, um déficit comercial gigantesco. Então, de tempos em tempos, algum presidente ou alguém, né, tem que efetivamente forçar a desvalorização do dólar. Então, Donald Trump está fazendo isso de forma mais incisiva, né, do que os outros presidentes, né, deixando bem claro que a situação nos Estados Unidos vai mudar e a incerteza que tem feito, né, o dólar perder força. A relação tumultuada entre a Casa Branca e o Fed, o Banco Central americano, também ajuda a explicar o cenário. O Banco Central norte-americano está entre a cruz e a espada, né? Se de um lado ele até vê espaço para cortar a taxa de juros, e é justamente o que o Donald Trump quer, ao mesmo tempo ele tem ponderado o nível de atividade e as expectativas de inflação, que, diga-se de passagem, não estão plenamente ancoradas nos Estados Unidos. Considerado um porto seguro para os investidores em momentos de desvalorização do dólar, o ouro disparou e atingiu uma nova máxima histórica na última quinta-feira. Moeda é confiança. Quando nós olhamos para o dólar e vemos as atitudes imprevisíveis do presidente Trump, todo mundo pensa duas vezes se ele vai guardar os seus troquinhos em dólar ou em outra moeda. E se esse presidente mudar de ideia? Então, as tarifas, o primeiro ponto é esse. O enfraquecimento do dólar vai além da economia, tem efeitos geopolíticos. Hoje, 156 dos 193 países da ONU fazem mais comércio com os chineses do que com os Estados Unidos. E o que está em jogo não é apenas o câmbio, mas o equilíbrio de poder no mundo. Quando o dólar enfraquece em relação ao mundo, de alguma forma, várias outras moedas se atiçam. Elas começam a crescer em relação ao dólar e a pensar nisso. Isso traduz um enfraquecimento da hegemonia americana. Savarese, essa perda de confiança do dólar, ela também é uma crise de credibilidade do governo Donald Trump, que é intempestivo, que tenta mexer no Fed. Você vê isso também? Sem a menor dúvida, eu posso dizer que trabalhando numa agência americana, a gente vê esse tipo de material chegando todo dia e aumentando a desconfiança sobre a economia americana. A mesma coisa com as tarifas, né? A gente vê, por exemplo, na questão da soja, que é muito importante para o mercado americano ter uma ideia de como é que a vida está funcionando. As exportações para a China, por exemplo, foram a zero nesse segundo semestre,
costumavam ser mais ou menos 12 bilhões de toneladas. Isso tudo também afeta um pouco a percepção de quanto da sua moeda ainda é valiosa para o comércio internacional, né? Acho que ainda tem também o fato de que alguns outros países, como Brasil e China, estão fazendo mecanismos para fazer trocas dentro das suas moedas. Outros países estão fazendo esses mesmos sistemas. Isso tudo está tirando um pouco daquele valor do dólar de Bretton Woods depois da Guerra Mundial como a única referência mundial. E a subida do preço do ouro, que se vê no mundo inteiro, é outro sinal disso, né? Se o dólar não é a reserva de preferência de muita gente, o ouro começa a virar, é porque se teme que os Estados Unidos não estão fortes assim na economia, né? Ô, Feldman, historicamente, fortalecimento, o enfraquecimento, né, as duas pontas do dólar, sempre teve, obviamente, reflexos políticos, né? Como é que você enxerga essa atual desvalorização no contexto atual, né, que tem uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China? Não, inclusive, o Trump ameaçou o BRICS, que o BRICS, ele fez uma ameaça de que ele não admitiria. Mas eu acho que tem um aspecto econômico. Quando o dólar baixa, aumenta a competitividade do produto americano na exportação. Quer dizer, esse aspecto eu acho que é muito importante, já que os Estados Unidos, se o Trump está querendo fortalecer a economia americana, a queda do dólar, de certa maneira, estimula a exportação americana comparada à moeda americana com outras moedas. Agora, o Trump é uma coisa tão fora da curva que é muito difícil de interpretar, né? Porque, quer dizer, as medidas que ele toma ou ele vem tomando, quer dizer, ele diminui a transparência também, não divulgando mais dados sobre emprego nos Estados Unidos. Isso dificulta, inclusive, se avaliar a economia americana. Você não tem mais dados oficiais de como está o emprego. Se você não consegue mais confiar em informações oficiais, não, você vai confiar ele demitiu. Ele desautorizou a divulgação de informações dos órgãos federais americanos sobre emprego. Então, você não sabe mais como está o emprego nos Estados Unidos. Sem falar o déficit daqui. Estava em 39 trilhões até outro dia, agora parece que vai para 42 trilhões. Esse é outro sinal também de que você não pode confiar nessa economia americana como algo pujante para manter o dólar tão valorizado, né? E quem mantém... do ponto de vista geopolítico, quer dizer, você ter a moeda mais importante no mundo é fundamental, até porque você emite essa moeda. Quer dizer, ele tem um banco que emite moeda e ajuda a economia americana e influencia a economia do mundo inteiro. Bom, depois do intervalo, você vai ver a importância do empresariado na diplomacia mundial. E veja também, estudo aponta alta de 25% no número de dias de calor nas 40 capitais mais populosas do mundo. Os detalhes, daqui a pouco, a gente volta já. Sábado no Cine Cult. Conheça a trajetória do cinema de animação brasileiro, das origens ao reconhecimento mundial. Tivemos iniciativas importantes no terreno da animação com a criação do Centro Técnico do Audiovisual em 1985. O Brasil é um país que produz audiovisual de alta qualidade. As séries que tem hoje em dia são, né, de uma sofisticação brutal, né? Quem comigo vai ver. O cinema animado. O primeiro ponto é deixar de ver a animação como um acessório de alguma outra linguagem existente, ver ela como a raiz de todas as linguagens audiovisuais. Sábado, 11 da noite. Quando eu idealizei a Casa Hope, quase 30 anos atrás, nossa missão principal era atender as crianças que vinham de outros estados para se tratarem aqui em São Paulo. A gente gosta de estar aqui, é muito importante pra gente, né? Porque é um lugar que acolhe a gente muito bem. Nós fazemos tudo aquilo que o hospital não faz. O hospital, ele cura a doença, né? Nós curamos o doente. Aqui é o 8? Agora ela tá bem, graças a Deus. Não fosse assim, através da ajuda da Hope, né? Tudo ia se tornar mais difícil. Ajudem a Casa Hope. Nós precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos de fraldas, precisamos de roupas, precisamos de valores. Então, eu gostaria de deixar aqui esse pedido especial. O nosso muito obrigada.
Domingo, conheça a iniciativa de uma escola para recuperar e preservar seu entorno. O meu maior desejo é ver esse córrego despoluído, as praças limpas e a gente ter mais áreas de lazer. No Letras que Transformam, um encontro com Marcos Aurelius Pimenta. Você conheceu o autor do livro, você vai querer entender melhor a história. E a animação de torcida virou modalidade esportiva. A prática é sucesso nas escolas. A gente estava oferecendo várias modalidades e não tinha muito sucesso, né? Não tinha muita demanda. E era uma outra gestora e ela que trouxe a ideia. Boas práticas escolares. Domingo, 11 da manhã. Domingo. As raízes da gastronomia brasileira fazem parte da história do país. Eu, Bel Coelho, brasileira, cozinheira, que sempre fui apaixonada pela culinária do Brasil, estou pronta para viver novas experiências. Para enriquecer e aperfeiçoar o meu ofício, eu vou percorrer as 5 regiões do Brasil. No primeiro episódio, a gastronomia do Norte. O paraense tem uma cultura gastronômica intensa. Os ingredientes e receitas regionais são muito valorizados por aqui. Eu estou fazendo um turu amarajoara, né? Dizem que é afrodisíaco, é verdade, dona Gina? É, te garanto. Receita de viagem com Bel Coelho. Domingo, 10h30 da noite. A diplomacia empresarial ganhou importância diante da crise do tarifaço entre Brasil e Estados Unidos. Sem uma solução política para o impasse que atrapalha os negócios entre os países, as empresas tratam de buscar saídas para o problema. Passados 10 dias do encontro de apenas 39 segundos entre Donald Trump e Lula, durante a abertura da Assembleia Geral da ONU, a esperada reunião entre os dois presidentes ainda não aconteceu. Enquanto isso, se multiplicam as articulações da iniciativa privada nos bastidores das relações internacionais. O cumprimento entre Trump e Lula na ONU teria sido influenciado por um segmento poderoso do setor produtivo brasileiro. Entre eles, empresas como a Embraer e a JBS, com forte presença no mercado norte-americano. Em julho, a Embraer ficou de fora do tarifaço determinado por Donald Trump. Em parceria com o governo brasileiro, o presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, apresentou ao secretário de Comércio dos Estados Unidos argumentos mostrando que a aplicação da tarifa elevaria o custo de cada jato em cerca de 9 milhões de dólares, impactando negativamente as companhias aéreas norte-americanas. Outro setor bem articulado é o da indústria do suco de laranja. O segmento conseguiu escapar do tarifaço ao convencer a Casa Branca da importância do produto brasileiro na mesa do consumidor americano. Com lavouras dizimadas, os Estados Unidos dependem da laranja do Brasil. Hoje, quase metade dos 3 milhões de litros de suco consumidos por lá vem daqui. Esses exemplos revelam como a chamada diplomacia empresarial ganhou papel crucial na nova configuração do comércio global. Eu penso que esse foi um movimento que a gente conheceu durante o período da Covid, mas agora esse movimento cresce e também passa a ser exercido não somente por empresas do porte como essas gigantes de tecnologia, mas empresas de uma forma geral, representando os mais diversos setores de uma economia e reunidas e representadas pelas suas associações. E eu vejo que seja um caminho sem volta, mas positivo. Acho que o governo deveria reconhecer esse papel importante das empresas e trabalhar em cooperação com elas. Agora, Savarese, Embraer, JBS tem operações nos Estados Unidos, ou seja, tem uma posição privilegiada e o governo Donald Trump gosta do capital privado, né? Você acha que esse movimento é fortalecido pelos moldes do atual governo? Eu acho que é o que está sendo sinalizado aí já há um bom tempo, né? O embaixador Joesley Batista, né, da JBS, se reunindo com o presidente Trump, certamente também conversou com membros da diplomacia brasileira para saber das nossas posições. Pelo menos isso é o que a gente tem ouvido nos bastidores, né? Acho que a gente está entrando numa fase em que a gente tem um presidente dos Estados Unidos muito difícil de se prever e ele é cercado de informações por todos os lados. O que a gente mais ouve é que ele fica com a última informação que ele ouviu, né? Então, essa insistência dos empresários brasileiros que
tem falado com ele, tem falado com membros da sua equipe nas últimas semanas, demonstra que a única forma de se ter um acesso para uma mudança é com a persistência e não com uma reunião que pode ser 39 segundos na ONU ou que pode ser 2 minutos em um outro fórum. Vai ter que exigir um pouco mais do que isso. E outra informação também que a gente tem ouvido já de algumas pessoas que trabalham com Itamaraty é de que tem uma chance de que esse encontro aconteça na ASEAN, na cúpula lá na Ásia, e que isso, enfim, teria já uma aproximação das empresas também para que haja uma conversa mais fluida, né? Acho que o fato de não ter havido uma conversa até agora também indica que o governo brasileiro, mesmo tendo esses empresários conversando, está tomando uma posição cautelosa de não expor o presidente Lula além da conta e de saber exatamente o que o governo Trump está disposto a negociar. São muitos itens e ele pode simplesmente não ouvir alguns desses pleitos brasileiros porque tem outros pleitos nos Estados Unidos que ele queira atender, né? Ô, Feldman, você acha que há risco de conflitos de interesse quando a gente tem empresas negociando, representando o país no exterior? Afinal, elas não estão falando pelo país, elas estão falando pelos próprios negócios. Eu queria primeiro enfatizar que o lobby nos Estados Unidos é legalizado e o lobby é atuante no Congresso americano e no governo americano. A gente tem um lobby no Brasil, mas o lobby no Brasil não tem a transparência que tem o lobby lá. Então, nos Estados Unidos é muito comum as empresas contratarem lobistas. E, na minha opinião, esse contato do embaixador Joesley é feito por profissionais do lobby, não é isso? E acho que também tem uma característica de diplomacia. Quer dizer, a diplomacia dos outros países defende ostensivamente os interesses empresariais desses países. E o Itamaraty, muitas vezes, é muito hesitante em assumir essa posição de defender o setor empresarial brasileiro. Eu acho que essa é uma cultura diferente, não só da diplomacia americana, mas dos outros países. E acho que no mundo globalizado, de fato, você tem que exercer todo o poder que você tem. Agora, é impressionante, né, o Joesley, com a facilidade com que ele falou com o Trump. Um estudo de um órgão internacional independente mostrou que as 40 capitais mais populosas do mundo têm, em média, 25% mais dias quentes atualmente do que na década de 90. São Paulo e Brasília estão nessa lista. O relatório é do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com sede em Londres, e analisou as temperaturas de 40 capitais entre 1994 e 2024. Os resultados apontaram um crescimento do número de dias de calor extremo acima de 35 graus. E revelou também que essas cidades registram 1/4 a mais de dias com altas temperaturas a partir de 30 graus do que há 30 anos. As ondas de calor, elas estão ficando mais constantes, mais intensas. E isso traz uma série de outros riscos para a população, né? Além da população idosa e de crianças que sofrem com temperaturas mais elevadas, com risco de desidratação ou outros problemas, existem problemas associados também, como, por exemplo, proliferação de mosquitos, desidratação, trabalhadores que precisam ficar expostos ali, que trabalham na construção civil, por exemplo, e não tem como se abrigar do calor extremo. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, é uma das 2 capitais do país destacadas pelo estudo ao lado de Brasília. Em 2024, a capital paulista registrou o maior número de dias com temperaturas iguais ou superiores a 30 graus. Foram 120 dias, número 23% maior do que em 2014. Particularmente em São Paulo, é a ausência de espaço público, né? E espaço público com verde, né? São Paulo sente mais as temperaturas extremas por não estar preparado. Em termos de mitigação, é melhorar o transporte, particularmente o transporte público, né? O relatório chama a atenção para os 3 anos com mais episódios de calor extremo no planeta: 2019, 2023 e 2024. Os dados foram divulgados às vésperas da COP30, cúpula que espera reunir mais de 100 de países para debater medidas de adaptação das cidades. Nós temos que fazer as medidas de engenharia da natureza, por exemplo, reconstituindo formas naturais que evitam enchentes, que previnem as secas, que previnem a perda de safra. E a gente precisa também
nos prevenir melhor, porque existem situações em que você não pode se adaptar, não dá para você parar uma chuva muito volumosa que vai acontecer. Então tem que ter planos de resgate da população e assistência já desenhados. Então, seja por ignorância, interesse econômico, ou mesmo uma visão de tirar proveito do sofrimento do planeta, tem muita gente interessada em que não dê certo ou jogando contra as soluções climáticas. O Feldman, esse relatório liga o calor extremo a riscos sociais e econômicos, né? Doença, queda de produtividade, insegurança alimentar. Por que essa pauta ainda não se conecta do jeito que deveria com o debate econômico? Olha, eu acho que está começando a mudar isso, até porque, por exemplo, no caso do Brasil, a CVM agora vai obrigar as empresas a divulgar os chamados riscos climáticos. E os riscos climáticos estão no nosso cotidiano. Quer dizer, essa questão do calor, quer dizer, ela é preocupante, como a matéria fala, porque cai a produtividade, aumenta a violência, quer dizer, o desempenho escolar diminui e, como se colocou aí, as cidades estão muito mal preparadas para isso. E tem gente que diz, não, resolve por ar-condicionado. Não é tão simples assim. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil também está começando, por exemplo, você colocar áreas verdes no entorno de escolas. Ou que não está acontecendo toda vez que, quando você for para Brasília, aquele aeroporto não tem uma árvore naquele estacionamento. Então, eu acho que não entrou na agenda para valer como deveria. Mas o maior desafio é o calor e até de comprometer economicamente, porque, eventualmente, daqui a 20, 30 anos, as pessoas não vão poder trabalhar ao ar livre. Não terão condições de saúde de trabalhar ao ar livre. Savarese, você acha que o jornalismo brasileiro tem conseguido expor a dimensão disso? Esse ano, talvez, por conta da COP, mas você acha que, né, nós estamos fazendo o nosso papel? Mostrar isso além de números, de gráficos? Eu acho que nem com o advento da COP a gente está conseguindo, por questões também nossas, né? Mas eu acho que no caso de Brasília, acho que ainda é mais sintomático, porque a gente tem toda a mídia nacional cobrindo Brasília o tempo inteiro, bem ou mal, né? E uma cidade que explodiu demograficamente nos últimos 10, 15 anos. Eu morei lá em 2010, 2012. Cada vez que eu volto, eu vejo a cidade maior se expandindo para áreas que poderiam ser áreas de proteção e que são áreas... O Jardim Botânico, onde o ex-presidente Bolsonaro vive hoje, não tem árvore quase ali, né? Tem basicamente um território meio seco, né? Então, acho que a gente não cobre questões climáticas como deveria. E em Brasília, então, que é uma cidade que cresce, já é uma das maiores do Brasil, com muito potencial de crescer ainda mais, um problema climático evidente já desde antes desse crescimento, a gente faz um trabalho ainda mais ineficiente de dizer que ali a capital, onde tudo decidido, poderia ter uma visão ambiental mais generosa com quem vive ali, né? A seguir, o Brasil desperdiça a oportunidade de geração de energia a partir do lixo. E veja também, a Rússia ataca trem de passageiros na Ucrânia e deixa 1 morto e pelo menos 30 feridos. A gente volta já. No Repórter Eco deste domingo, conheça a expedição científica que percorreu o Cerrado de bicicleta para investigar os impactos causados pelas ações humanas. Você acompanha também o estudo que revela a importância da caatinga na captura do carbono, um dos gases causadores do aquecimento global. E ainda a volta das populações de baleias jubarte ao litoral brasileiro. Repórter Eco, domingo às 6 da tarde, com reapresentação na terça-feira às 8 da noite. Até lá! Domingo, no Matéria de Capa. Perigo nas redes sociais. O excesso de contatos virtuais pode pôr em risco as relações entre os casais. Estudo aponta que o namoro, quando depende do relacionamento online, compromete o grau de afeto e leva a um desgaste progressivo. E ainda, pessoas com traços de psicopatia são as mais ativas politicamente nas redes sociais. É domingo às 7h30 da noite. Até lá! Inube, os melhores estagiários para a sua empresa.
No Provoca Especial Dia das Crianças, quem manda são eles, Fernanda Pina, Sabrina Souza e Lourenço Oliveira. Eu só obedeço e aprendo. Vem conhecer esses 3 talentos, terça, 10 da noite. Valeu, diretor. Faltou o slogan. Sim. Somos cultura. Temos. Memórias são fantasmas aguardando ordens. Eu conheci a Tuyo através dos álbuns e lá você tem sintetizadores, vozes, efeitos, plugins, muita coisa interessante, muitas camadas, um som ambiente, folk. Machuca até não machucar mais, consegue até não conseguir mais, existe até não existir mais. Toda aquela sonoridade, toda a personalidade musical veio para o mundo acústico e ainda assim era a Tuyo. Tudo vai voltar. Tempo. Um ataque russo com drones matou uma pessoa e deixou 30 feridos em uma estação de trem na Ucrânia. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um dos drones russos atinge um trem de passageiros. Duas composições, uma com destino a Kiev, foram destruídas em sequência na estação de Shostka, cidade a 70 quilômetros da fronteira com a Rússia. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas e um homem de 71 anos de idade morreu no hospital. Segundo a companhia ferroviária, esta linha serve apenas ao tráfego de passageiros, sem qualquer ligação militar. O presidente Volodymyr Zelensky disse que, além da estação, também houve ataques à infraestrutura civil da região e acusou a Rússia de espalhar o terror e de rejeitar qualquer chance de promover a paz. Até o momento, Moscou não se pronunciou. O Savarese, o governo russo nega que alveja civis, mas as evidências de que isso acontece se acumulam, né? Você acredita que a comunidade internacional perdeu ali a capacidade real de pressionar Moscou? Acho que a gente está exatamente o que a gente estava discutindo antes, que depois que se encerrar essa etapa, se ela se encerrar mesmo no Oriente Médio, entre Israel e Hamas, o mundo vai olhar de novo para a Ucrânia com outros olhos e com a perspectiva de que a pressão sobre o Putin até agora não deu certo. Mas também há de se levar em conta que a pressão sobre o Putin não deu certo porque a China também deu apoio a ele, a Coreia do Norte deu apoio a ele nessa guerra da Ucrânia e impedir esses apoios pelo fronte ocidental não parece a maneira mais provável, né? As sanções que o presidente Trump impôs à Índia e outros países com base na importação de petróleo russo também não se mostraram eficientes, elas só aproximaram esses países da China e que, por consequência, também reforçam em Moscou. Então, estamos aí numa fase de espera que vai ser interessante se acompanhar. Feldman, então, é a economia pesando mais do que essa questão de alvos civis, né? Sem dúvida nenhuma. E no caso da Rússia, o papel do petróleo russo na Europa, quer dizer... E como o Maurício falou, quer dizer, as sanções econômicas têm sido muito ineficazes no mundo inteiro, né? Quer dizer, se imaginava que a sanção econômica ia trazer para a mesa de negociação o país destinatário da sanção e não ocorreu isso, praticamente em nenhum lugar do mundo. O Brasil produz cerca de 81 milhões de toneladas de lixo por ano. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, um número suficiente para gerar energia elétrica para uma cidade com mais de 500 mil de habitantes. Mas o processo esbarra na falta de incentivos. Dos 81 milhões de toneladas de lixo produzido anualmente no país, 41% são levados para lixões, onde não há nenhuma espécie de tratamento. 59% são encaminhados a aterros e lá passam por transformações, como reciclagem e compostagem. Esses locais abrigam 147 plantas de biogás capazes de produzir energia elétrica a partir dos resíduos. Você leva para os aterros. Quando você armazena ele, todas as camadas que existem, tem todo um processo ambiental, de engenharia, tudo,
A natureza faz a decomposição dessa matéria orgânica em gás. E aí a gente capta esse gás e transforma em biogás e transforma em energia elétrica. Mas apenas metade dessas estruturas de biogás tem cumprido esse papel. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, os aterros produzem cerca de 300 megawatts de eletricidade atualmente, energia suficiente para atender a uma cidade de porte médio. Isso equivale a abastecer uma cidade de entre 600 mil e 700 mil habitantes. Em 2022, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou um projeto de lei que incentiva a geração de energia em aterros sanitários. E desde então, o texto está parado na Câmara. Medida que poderia aumentar a capacidade e contribuir para a matriz energética do país. Segundo especialistas, o Brasil tem potencial para ampliar a produção em pelo menos 30%. E você vai captar o metano, não vai deixar o metano ir para a atmosfera, polui 28 vezes mais do que qualquer outro gás. Você está substituindo um combustível fóssil, um combustível de petróleo, que é o gás, por um gás renovável, que é o biometano. Então tem um ganho duplo. Além de você captar o metano, não deixar o metano ir para a atmosfera, você produz um combustível que substitui um fóssil. Feldman, biogás reduz emissões, pode substituir ali combustíveis fósseis. Por que você acha que essa solução ainda sofre? Não, é mais do que reduz, quer dizer, esse gás que é produzido pela decomposição é o metano. O metano é um potentíssimo gás efeito estufa. E esse metano que não está sendo capturado e utilizado para energia, ele está contribuindo para as emissões e o aquecimento global. Ou seja, o contrário, né? O contrário do que se imagina. Não, inclusive aquela imagem ali não é aterro, porque eu vi gente lá, aquilo ali é lixão. Infelizmente o Brasil ainda convive com lixão, né? Savarese, projeto de lei sobre o biogás, como a matéria diz, está parado desde 2022, né? O Congresso não gosta muito de pautas ambientais, né? Não gosta desse tipo de lixão, talvez, né? Gosta de outros. Mas desde o ano passado, era para ter acabado os lixões do Brasil, se não me engano, dia 2 de agosto era o último dia para que, enfim, o último lixão fosse fechado. Mas as prefeituras também encontram outras nomenclaturas aí para dar um drible nisso, né? Enquanto for um problema semântico de chamar de lixão ou de aterro, eles vão sempre encontrar uma maneira para que isso se mantenha como está, né? Uhum. Bom, a gente agradece a presença do advogado e fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fábio Feldman, e do jornalista Maurício Savarese, que é correspondente da Associated Press. Obrigada pela companhia nesse sábado. Bom, e neste 4 de outubro, Dia Mundial dos Animais, o Jornal da Cultura termina com imagens dessas verdadeiras forças da natureza. A data foi criada na Itália em 1931 por um órgão pioneiro de defesa da vida animal. Desde então, o mundo passou a entender a necessidade de respeitar os direitos dos bichos de todas as espécies. Selvagens, domésticos, grandes, pequenos, aquáticos, terrestres. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você, bom domingo.
Jornal da Cultura, apoio Bradesco e Agro, isso que é dupla raiz. Domingo, novo dia de clássicos. A prestigiada Orquestra Filarmônica de Viena, sob regência de Yannick Nézet-Séguin, no concerto de gala que integra as comemorações dos 150 anos do Palais Garnier. O espetáculo também conta com a especial participação da pianista Yulia